Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco está o Dr. Álvaro Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Presidente, boa tarde, obrigado por estar connosco mais uma vez. Presidente, existem milhares de motivos para visitar Angra desde ontem e até 9 de janeiro, devido à programação de Natal. Angra Esprenda 1000 volta às ruas também. É verdade, depois de ter tido um enorme sucesso no ano passado, queremos repetir este ano e, portanto, voltamos com uma nova edição e uma edição melhorada em muitos aspectos, com mais eventos e, particularmente, com a distribuição mais densa de eventos por toda a zona comercial da cidade. O objetivo, obviamente, é permitir que os comerciantes que têm porta aberta aqui na cidade tenham também uma boa época de Natal e permitam ganhar fôlego para o resto do ano. Portanto, o objetivo é esse. Este programa é feito em conjunto com a Câmara de Comércio e é feito essencialmente focado sobre o comércio tradicional, aquele comércio de porta aberta que nós estamos habituados aqui em Angra. Isto também faz com que depois de São Joaninas, festas de freguesia, touradas, tínhamos aqui 15 dias de descanso, mas voltamos à carga. O melhor é não deixar o pessoal descansar, vamos para a festa outra vez e, portanto, temos uma programação extremamente densa, com uma boa meia dúzia de eventos por dia a acontecer em muitos lugares e com tipologias muito diferentes, de forma a permitir, tal qual como nós tentamos sempre fazer nas São Joaninas, que haja um evento que interesse a qualquer pessoa, ou seja, podemos sempre escolher qualquer coisa que nos interesse. O objetivo é esse. Este período de ano para ano tem sido, digamos que, alargado, mais um dia aqui, mais um dia em novembro, mais um dia em janeiro. Também é importante, o comércio tem sentido essa regalia de mais um dia faz melhor e mais economicamente é melhor também para as empresas. Olhando para aquilo que se fez no ano passado enfim, analisando a evolução das vendas, nós tivemos um grande crescimento de vendas reportadas aqui em Angra, quer reportadas pelos comerciantes, quer depois nós também temos acesso aos dados da utilização dos cartões multibanco e dos levantamentos nas caixas, e a verdade é que houve um crescimento enorme, ou seja, houve muito dinheiro que mudou de mãos no Natal passado aqui na cidade e queremos que o mesmo aconteça este ano, porque isso é muito importante para a manutenção da vitalidade da cidade. Havia uma, digamos que uma tradição nas pessoas da Ilha Terceira que ou iam a São Miguel ou iam a Lisboa fazer compras de Natal e agora já não tem motivos para isso. Isso era talvez uma elite um bocadinho mais endinheirada, que acho que a maioria de nós não tem dinheiro para essas aventuras. Não há motivo para isso, Angra tem a verdade é que Angra tem bom comércio, tem bons produtos, tem bons preços e isso creio que é uma das novidades destes últimos anos, é que face à concorrência que começou a surgir, particularmente através das vendas as vendas à distância, as nossas lojas também se esforçaram e neste momento encontram-se bons preços no nosso comércio e uma diversidade grande de produtos. Por isso, neste momento, não há nenhuma razão para nós irmos longe quando podemos comprar aqui perto. E, além disso, isto tem uma outra vantagem, que nós, quando compramos aqui, estamos a ajudar a vitalidade daquilo que é nosso, da nossa cidade, e como nós somos uma comunidade pequena, estamos sempre a ajudar o nosso vizinho ou o nosso familiar, porque todos nós temos gente que é vizinha ou que é amiga ou que é de família que trabalha no comércio e por isso estamos aqui a contribuir para que a nossa própria comunidade se melhore e dinheiro que fica circula cá dentro, não é? E tenha sustentabilidade. É dinheiro que fica aqui, é dinheiro que ajuda à sustentabilidade da nossa própria economia. Presidente, calhou-lhe assim apresentar o volume 5 do álbum Terceirense. Eu gostaria que o Presidente explicasse um pouco mais o que são estes álbuns terceirenses, certamente que apresentam épocas temáticas relacionadas com a ilha. Já agora, o que lhe calhou a si, o que representa este volume? Bom, calhou-me a mim, eu agradeço e fiquei reconhecido pelo Carlos Enes, que é o autor do livro, me ter convidado para fazer uma dupla apresentação. Comecei na Praia da Vitória e acabei aqui em Angra com duas apresentações do mesmo livro. Este álbum Terceirense é uma coleção de livros que tem todos o mesmo formato, é mesmo verdadeiramente uma coleção que assenta essencialmente sobre a fotografia. Basicamente, estamos a falar, aliás, a palavra álbum está ligada a isso, é uma coleção de fotografias, mas que não fica isolada, ela
as fotografias são colocadas em contexto, com um texto que explica o que é que nós estamos a ver na fotografia, que explica a envolvência dos acontecimentos que estão ali retratados. E é uma coleção extremamente interessante, porque ela tem fotografias de toda a ilha, não é apenas de Angra, é de toda a ilha, tem eventos na praia, eventos em Angra, eventos em várias freguesias, e para além das fotografias e da sua identificação, tem depois um conjunto de textos que a maior parte deles são retirados ou estão relacionados com as notícias da imprensa escrita daquela época, em que coloca a pessoa no contexto daquilo que está a ver e permite olhar para a evolução urbana. Este último volume está muito centrado nisso. Aqui nesta zona onde nós estamos, aqui no Rato de Clube de Angra, a abertura desta avenida, as obras que levaram aqui à modificação do Fanal, às avenidas novas ali por trás do Liceu, ou eventos como a visita da Nossa Senhora de Fátima, a imagem peregrina, ou eventos como as antigas batalhas de flores que se fizeram pelos carnavais, coisas desse género, que são, no fim de contas, memórias de eventos, mas ao mesmo tempo explicações para o presente. Lendo o livro, percebe-se porque é que as avenidas têm aquela forma, o que é que levou àquilo, ou percebe-se a própria história de muitos dos edifícios e de muitas das estruturas que neste momento marcam a paisagem urbana, quer de Angra, quer da praia, e particularmente trazem memórias de eventos. Por exemplo, a entrada geral, quando ela era assim uma grande coisa, que acontecia na base, que está neste último volume, ou as maneiras diferentes de encarar o Carnaval, que já existiram e que agora se modificaram e que são diferentes. Portanto, basicamente são livros de memórias assentes sobre imagens fotográficas. Portanto, são livros extremamente úteis para nós entendermos a nossa ilha como ela é hoje. Portanto, também vale a pena obviamente apreciar os volumes. Vale a pena ler. Destes volumes, creio que o primeiro estará esgotado, portanto está a precisar de uma segunda edição, porque já se vendeu tudo o que existia. Os outros ainda estão disponíveis no comércio, portanto está na altura de comprar. É um bom presente de Natal. Presidente, já agora, esta semana, a autarquia celebrou o Dia da Floresta Autóctone, no dia 23, com a plantação, juntamente com algumas crianças, de novas árvores. É importante também sensibilizar as crianças para este ponto de vista e para a reflorestação da floresta. As questões da florestação, e particularmente com espécies que são nativas, as espécies autóctones da ilha, é extremamente importante porque é um dos esteios da conservação da natureza e da conservação da biodiversidade, e essa é neste momento uma das grandes preocupações a nível mundial, e nós obviamente que somos parte também deste processo de destruição da biodiversidade e temos que contribuir para remediar a situação. Todos os anos tem-se feito este tipo de operação em que se faz o plantio de árvores, neste caso foram árvores nativas da ilha, as espécies que estavam aqui antes das pessoas terem chegado, e nós normalmente o que fazemos é aproveitar algum espaço que tem menos uso. Neste caso foi ali um espaço ao pé do pavilhão das São Joaninas, junto à Via Rápida, para fazer esse tipo de plantio. Mas a Câmara de Angra tem vindo a adquirir também terrenos destinados especificamente à conservação da natureza e a criar espaços para que as pessoas depois possam conhecer. Nós já comprámos uma mancha muito grande de terreno na zona da Matela, por cima da Terra Chã. Nesta altura a Câmara tem ali já muitos hectares e está a fazer um processo de renaturalização para permitir a reinstalação da floresta nativa e a criação de um conjunto de áreas de visitação explicada, de maneira que as pessoas possam desfrutar também de um jardim botânico aqui na ilha. Portanto, é um processo em curso. Também adquirimos aquela encosta da Serra do Morião, por cima daquele reservatório de água, onde tem aquela cruz que se vê cá de baixo, para criar um trilho que neste momento já está aberto e que permite o acesso até ao topo da serra, que tem uma vista espetacular, e também tem ali uma zona de vegetação autóctone muito interessante e que precisa de ser valorizada. Densa, que eu já tive o privilégio de fazer esse trilho. Pois é um dos sítios muito interessantes aqui da periferia da cidade, e fica aqui também o convite aos nossos concidadãos que queiram estender as pernas e fazer um bocadinho de exercício. Não custa nada entrar ali pela nasce água acima e depois fazer o caminho a pé até lá acima, passa pelo tanque da água, que tem uma vista espetacular sobre aqui a costa sul da ilha, com Angra ao centro, e depois subir até aos 600 metros de altitude na Serra de Morião, que é um excelente exercício e uma boa forma também de descontrair e de passar, por exemplo, um dia de um fim de semana.
Nesse aspecto, só um à parte, Angra também é privilegiada, já que tem a Serra da Ribeirinha, a Serra do Morião e aqui o Monte Brasil, portanto consegue ser vista de todos os ângulos. É verdade, e nós temos vindo a investir exatamente nisso. A Câmara, no caso da Serra do Morião, havia um problema com a propriedade, ou seja, os proprietários não aceitavam de bom grado que as pessoas atravessassem a sua propriedade, de maneira que nós fomos obrigados a comprar o terreno, comprámos, e nesta altura o município é dono de uma boa parte daquela face da serra virada para a cidade, o que permite um uso muito mais simples e muito mais aberto, muito mais comunitário de um espaço privilegiado. E é também nesse contexto que nós estamos a fazer também um investimento aqui no Monte Brasil com alguma importância, estamos a reasfaltar e a arranjar o caminho de acesso ao Monte Brasil, razão pelo qual neste momento não é possível entrar de carro. Vai estar fechado durante algum tempo. Está fechado durante algum tempo e a razão é essa, mas a verdade é que o caminho estava em péssimo estado e vai ficar todo arranjadinho para que nós também possamos desfrutar melhor desse outro espaço magnífico que é o Monte Brasil. Portanto, aqui em torno da cidade tem-se tido uma grande cautela no sentido de se criarem acessos que permitam às pessoas terem um contacto com a floresta autóctone, um contacto com a natureza, quer do lado sul, quer também do lado ali por cima da Terra Chã, e obviamente também da parte do Governo tem havido algum investimento. É o caso dos arranjos que foram feitos no topo da Serra de Santa Bárbara e que vem de alguma maneira complementar este esforço que a Câmara também tem feito, ou seja, estamos a criar espaços para que as pessoas possam conhecer a floresta nativa da ilha e possam ter um melhor conhecimento da vegetação natural. E, acima de tudo, respeitar os espaços que são feitos, abertos, os trilhos, para que também não destruam essas espécies, porque muitas vezes essa é uma das aqui uns deslizes. Essa é uma das questões que nos tem preocupado sempre e que deve preocupar todos nós, que é realmente a redução. Nós temos que fazer uma campanha de redução do vandalismo. Infelizmente, tudo o que são infraestruturas públicas tem sofrido muito com o mau uso das coisas, são as papeleiras que são arrancadas, até os sinais de trânsito levam triste vida nesta terra, que aparecem sempre, particularmente nos fins de semana, torcidos porque alguém se dependurou neles. De facto, é preciso fazer aqui uma campanha no sentido de respeitarmos mais aquilo que é património de nós todos, porque quando nós destruímos algum deste património, estamos a destruir alguma coisa que é nossa e, portanto, e depois a reparação temos nós todos que pagar. Por isso é importante também lembrar que nesses espaços e nessas florestas o bom comportamento é fundamental, porque o vandalismo é, de facto, um grande inimigo da conservação da natureza e da conservação das coisas públicas. E neste caso do Dia da Floresta é de pequenino que se trouxe o pepino, portanto foi aqui uma lição que também os meninos aprenderam certamente. E a verdade é que estes meninos e meninas que participam nestas campanhas ficam com uma visão diferente destas coisas e espero que sejam capazes também de levar para casa a mensagem e convencer os pais e os familiares a terem uma abordagem diferente a estas áreas. O que eles podem também visitar até ao dia 31 de janeiro é uma mostra de brinquedos que estará aqui na Câmara. Presidente, explique-nos lá em que consiste esta mostra de brinquedos. No hall superior, ou seja, depois... Não é só para as crianças. Não, é essencialmente para os adultos, mas as crianças também podem ver. Quando nós subimos as escadas ali da entrada da Câmara, há um hall no andar de cima, diante do Salão Nobre, onde costumam estar sempre alguns tipos de exposições. Neste caso, em colaboração com o Núcleo Filatélico, e pensando que o Natal é também um tempo em que as crianças e os brinquedos vêm sempre à memória, criou-se uma exposição de brinquedos antigos, que obviamente interessa às crianças, mas interessará provavelmente ainda mais aos adultos. Para recordar. Para recordar, e porque em alguns casos tem ali brinquedos que são extremamente valiosos pela sua raridade e pela qualidade do que está a ser mostrado. Portanto, fica também aqui o convite para as crianças, mas particularmente para os seus pais e para as suas mães, visitarem a exposição que está no andar de cima da Câmara, está aberta ao público e, portanto, as pessoas vão poder, ao longo destas semanas, conhecer brinquedos que, em alguns casos, são memórias do seu passado e, em alguns casos, são verdadeiras raridades. Presidente, já que falamos da população mais jovem, o município também associou-se à Associação Internacional de Cidades Educadoras. Haverá também um momento no Centro Cultural e de Congressos de Angra no dia 30 de novembro. Este programa sensibiliza os mais novos. Em que consiste? Bom, o objetivo é sensibilizar toda a sociedade para as obrigações que nós temos enquanto comunidade em matéria de educação. A educação não é de maneira nenhuma uma função exclusiva das escolas. Aliás, as escolas são mais instrução que educação. A educação é uma responsabilidade das famílias em primeiro lugar e depois da comunidade em geral.
este movimento das sociedades educadoras visa exatamente chamar a atenção para essa realidade, que a educação não é uma questão de escolas, é uma questão da comunidade, e toda a comunidade tem que se empenhar nela, porque de facto a educação é isso mesmo, é nós conseguirmos passar para as gerações futuras o melhor que nós temos, quer em saberes, quer em comportamentos de cada uma das nossas gerações. E este movimento visa exatamente a dizer que é possível nós, enquanto comunidade, nem o sentido de cidade é mais comunidade. Porque o grupo muitas vezes faz a educação. Fazer com que as pessoas pensem que têm todas, mesmo que não tenham filhos pequenos, têm todas uma responsabilidade enquanto parte do sistema de educação. Presidente, dando um saltinho à população sénior também do Conselho, soube que a população sénior visitou Lisboa para participar na iniciativa A Avó Veio Trabalhar. Eu sei que a vereadora Fátima Amorim tem tido muito trabalho nesta área. Explique-nos lá o que é que consistiu também esta deslocação a Lisboa. Bom, esta deslocação visou duas coisas. Por um lado, mostrar a qualidade do trabalho que é feito pelos menos jovens aqui no nosso concelho. Neste caso, estamos a falar em trabalhos baseados sobre tecidos, e que de facto foram trabalhos extraordinariamente bons e que ganharam notoriedade nacional. E depois também permitir que as pessoas com mais idade e menos possibilidades de viajarem isoladamente também possam sair um bocadinho, arejar e conhecer novos horizontes. E isso tem vindo a ser feito pela Câmara no sentido de permitir aos menos jovens terem, um convívio melhor e possibilidades que de outra maneira não teriam. E creio que isso tem sido feito com grande sucesso, quer no que diz respeito aos almoços que periodicamente fazemos com os idosos do Conselho, quer também na organização destes momentos mais voltados para uma atividade qualquer específica, e fazendo sempre os possíveis por trazer as pessoas para longe de casa e permitir que elas arejem um bocadinho. O município tem apostado muito em criar estas condições à população sénior de Conselho. Foram inúmeros os eventos e nós temos programas nós temos um programa todo. específico que se dedica só a esse tipo de atividades. Temos um programa que visa melhorar a atividade física, temos uns técnicos que dão a volta pelos centros de convívio e ajudam a fazer um bocadinho de exercício físico. Temos um conjunto de outras iniciativas que visam levar a música aos mais idosos. E temos um conjunto muito alargado de atividades que são essencialmente atividades de dinamização, ou seja, permitir que as pessoas que de outra forma estariam isoladas nas suas casas saiam de casa e convivam, e nesse convívio também produzam alguma coisa de positivo, como é, por exemplo, o caso da Avó Veio Trabalhar, em que é produzido trabalho que tem valor e que tem importância, quer para as pessoas, quer depois para quem o adquire. O município também assinou um contrato de programa com a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, neste caso para apoiar 5.000 euros anuais às 30 instituições de solidariedade social com sede no Conselho. Também outra iniciativa. Bom, isto é uma pequena iniciativa do ponto de vista do valor e que visa essencialmente permitir uma melhor capacidade dessa instituição associativa que agrega as instituições do Conselho e, aliás, da região, mas estamos a falar especificamente para o apoio aqui ao Conselho, no sentido de terem também algum grau de coordenação entre si. Aí o objetivo é criar condições para que as instituições se coordenem a sua atividade, para que não estejam todas a fazer o mesmo e para que seja possível criar algumas sinergias no trabalho que eles vão fazendo junto das pessoas. E, na verdade, o apoio do município a essas instituições é bastante alargado. Nós, em cada ano, despendemos quase 1 milhão de euros nesses apoios. E os resultados têm-se visto e, de facto, as coisas têm corrido manifestamente bem, quer no que diz respeito a uma questão sensível, que é o combate à pobreza e o combate às desigualdades, e creio que se tem feito muito nessa matéria, quer também no que diz respeito à dinamização de grupos que, de outra forma, ficariam muito isolados, como acontece com os idosos ou acontece com as crianças. Portanto, há aqui um conjunto de trabalhos que vão sendo feitos em colaboração com essas instituições e vale a pena, portanto, investir também na coordenação geral, de forma a que nós também possamos atingir alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é aquilo que, no fim de contas, deve nortear a nossa atividade. Claro. Presidente, esta sexta-feira celebrou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
A Câmara Municipal não esqueceu este dia e também o celebrou juntando 10 mulheres com idades e experiências de vida diferentes, numa altura em que, curiosamente, durante a semana também a polícia utilizou um programa que foi Violência Fica à Porta, ou seja, com ações de sensibilização. E também, já agora, durante a semana, a Polícia de Segurança Pública também publicou que os casos de violência doméstica aumentaram 5,3%. Neste caso, e relativamente ao município de Angra, é cada vez mais importante também sensibilizar as pessoas para esta... E creio que essa sensibilização tem vindo a acontecer. Aliás, o aumento, que nós temos que olhar para esses 5% no contexto das coisas. Este aumento é violência doméstica reportada, ou seja, não quer dizer que aumentou a violência. Em toda a região, não estamos a falar só do Conselho de Angra. O que isto quer dizer é que há cada vez mais pessoas que reportam, ou seja, que chama a polícia ou que comunica à polícia esses acontecimentos de violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica, durante muito tempo demais, foi algo que aconteceu nas casas das pessoas e que ficava dentro das casas das pessoas. Aliás, há um conjunto de ditados sobre essa matéria que mostram que a nossa sociedade foi e continua a ser, infelizmente, demasiado tolerante em relação a essa matéria. E o que tem vindo a acontecer é que cada vez são mais os casos em que as pessoas que são vítimas da violência reportam, e é por causa disso que surgem estes aumentos de casos reportados, o que é também um bom sinal, porque é sinal de que esta sensibilização que se pretende fazer está a chegar ao seu destino. E aquilo que se está a dizer é: ninguém tem a obrigação de tolerar violência, mesmo que seja na sua casa, e particularmente não deve tolerar a violência na sua casa. E esta é a mensagem que tem que ser passada, porque é uma mensagem que vai contrariar um costume muito antigo das pessoas acharem que o que se passa entre marido e mulher fica, como é que é, não se mete a colher. E que estas coisas devem ficar dentro em casa, e é quase uma vergonha alguém ir reportar que tem um problema destes. É preciso acabar com este espírito e é preciso, de forma muito clara, dizer que a violência contra as mulheres, ou contra os homens, ou contra as crianças, ou contra os idosos, porque infelizmente também ela acontece em todas estas situações, não é aceitável e que deve ser devidamente reportada e devidamente punida quando acontece, e que as pessoas não devem tolerar isto nas suas vidas pessoais. Porque quando se tolera isto, está-se a criar, isto são as sementes de problemas futuros, porque obviamente estes comportamentos depois vão se repetir quando há crianças em casa no futuro, e vão deixar marcas que depois são difíceis das pessoas viverem com elas. Portanto, este é um assunto muito sério e é um assunto que deve ser encarado com aquela intolerância que estes comportamentos devem merecer. E por isso os 5% são uma boa notícia, a notícia que mais gente reportou. Nesta matéria é importante os municípios, por terem mais contacto com as pessoas em si localmente, aderirem a estas campanhas para que as pessoas também possam se sensibilizar um pouco mais nesta matéria. Os municípios, ao longo destas últimas décadas, têm vindo a ganhar um acervo cada vez maior de competências. Hoje já se espera que a Câmara faça mais do que tapar os buracos da estrada e resolver os problemas da água e do lixo, que era o que tradicionalmente os municípios neste último século faziam. Os municípios hoje têm competências em matéria social e têm responsabilidades nessa matéria e em matéria de educação que não podem nem devem rejeitar. E por isso a entrada e o aparecimento com cada vez mais força dos municípios nestas áreas marca exatamente essa transição que está a acontecer. As responsabilidades municipais nem sequer hoje podem ser consideradas como apenas a nível das infraestruturas. São essencialmente órgãos da governação local que devem ter uma visão abrangente sobre tudo aquilo que seja importante para a comunidade. E é por causa disso que os municípios estão cada vez mais presentes e têm a obrigação de o estar nessas questões. Até porque a nível nacional está a acontecer uma profundíssima mutação com a transferência de competências para a área dos municípios da parte da administração central, que vem alargar claramente as competências e, obviamente, alargar as competências, alargar as responsabilidades municipais. E esta área social está neste momento em discussão a nível nacional, a transferência de um acervo, um conjunto muito alargado de competências do Estado para as autarquias. Isso não está a acontecer aqui nos Açores, e é pena, porque nós, os municípios dos Açores, estamos a ficar um bocadinho isolados, para não dizer muito isolados, do resto do que está a acontecer no país,
porque essa é uma questão da competência regional e que tem que ser resolvido pelo nosso Parlamento. Mas está na altura do nosso Parlamento começar a pensar nisto, sob pena de nós ficarmos aqui, eu diria, em contramão em relação ao que está a acontecer no resto do país e no resto da Europa, em que estas questões sociais são essencialmente questões da governação local e têm vindo a ser passadas para os municípios, que têm condições para o exercer muito melhor do que o faz o Governo. Presidente, virando aqui, permita-me o disco para obras, e nomeadamente aqui para a central de caminhagem, que tem crescido a olhos vistos no Cerrado do Bailão. As pessoas já repararam que a obra está a crescer até aqui à Avenida Tenente José Agostinho, e a pergunta que lhe fazia é para relembrar, neste caso, os nossos ouvintes, das mudanças que irão existir aqui, nomeadamente na estrada, porque haverão mudanças nas faixas de rodagem. Bom, esse é um outro processo que está a ser preparado e isto tem que ser feito uma coisa de cada vez para não criar demasiada confusão ao mesmo tempo, porque senão depois ninguém consegue entrar nem sair na cidade, portanto temos que ter aqui alguma... Esta que é uma avenida muito importante para entrar. É uma avenida fundamental para quem vive para o oeste da cidade e por isso vamos ter que fazer uma intervenção cuidadosa e depois de resolvermos um conjunto de outros problemas, nomeadamente na Rua do Galo, na Ladeira São Francisco, nós temos que ir fazendo isto de forma doseada para não criar demasiados problemas na cidade. Mas a verdade é que a mudança do terminal rodoviário para o Bailão vai fazer com que todas as carreiras de autocarro que neste momento partem ou chegam à cidade de Angra passem a fazê-lo a partir daqui, ou seja, o que agora acontece nas Avenidas Novas, ou acontece na Praça Velha, ou acontece noutros lugares, porque nós temos neste momento carreiras a partir e a chegar a vários pontos da cidade, vai ser tudo concentrado aqui, e também todos os circuitos de minibus vão ser mudados, os circuitos de forma a haver mais, para servir melhor a cidade, vão ter sempre o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada aqui. Portanto, este vai ser o nó do transporte rodoviário no Concelho de Angra, porque isto acaba por ter depois efeito sobre todo o concelho e sobre toda a ilha, porque também as carreiras vindas da praia vão passar a sair e a chegar a este lugar aqui. Exato. Isto vai implicar que seja preciso fazer alterações na circulação aqui nesta avenida, de maneira a permitir uma manobra mais fácil de entrada e saída dos autocarros do Bailão. No que diz respeito ao caminho, à saída do Bailão mais acima, aqui mesmo quase diante do Rádio Clube de Angra, as obras já estão em curso, já estão a entrar na fase de pavimentação, mas vão acontecer obras também na outra entrada, na entrada lá um bocadinho lá mais abaixo, e depois dessas obras feitas na própria avenida, de forma que a faixa central passa a ser uma faixa de manobra, ou seja, uma faixa destinada aos carros que querem entrar ou sair do Bailão poderem esperar e sem interferir com o trânsito que está a passar nas duas faixas laterais, que são as faixas de circulação. Portanto, quem chega ao semáforo e segue na faixa do meio até o Alto das Covas vai deixar de o fazer, porque chegando ao semáforo só pode mesmo virar à esquerda. Ou então só pode entrar para o Bailão. Ou entrar para o Bailão logo de seguida à direita. Logo de seguida. O objetivo também é acabar com uma coisinha que todos nós que usamos esta via não gostamos que aconteça e que acontece quase todos os dias, que é nós estarmos ordeiramente na fila e haver sempre alguém mais esperto do que nós, que vem lá do fundo e passa à frente a toda a gente. Isso não é razoável que aconteça e, portanto, é uma forma também de nós diminuirmos os ataques de adrenalina que de vez em quando acontecem quando nós estamos na fila e alguém nos ultrapassa. Portanto, vamos pôr mais alguma ordem também na circulação aqui e permitir que isto funcione melhor do que funciona, do ponto de vista da fluidez do trânsito e também do ponto de vista da interligação entre as diversas redes de autocarros que passam a fazer-se apenas num lugar com uma facilidade bem maior. Presidente, sei que falar de prazos em obras é sempre complicado, é melhor mas não falar, nesta altura a coisa... Ainda não há previsão para a inauguração aqui da central de caminhagem. Lá para a primavera a coisa deve-se resolver. Então esperemos pela primavera. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco em mais um programa Angra Muito em obrigado, Revista. Tenha um bom fim de semana. Bom fim de semana. Quanto a si que nos ouve também, um bom sábado e um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.